Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo César. Aí hoje eu vou falar sobre função polinomial do primeiro grau. Fazer por onde vocês absorvam alguma parte do conteúdo, né, que a gente vai estar ministrando agora de momento, nesse exato momento. Então, primeiramente a gente vai falar aqui sobre uma breve introdução. Consideremos um retângulo de base x e altura 10 cm. Designado por P a medida do perímetro desse retângulo, podemos estabelecer entre P, x e 10 a relação expressa por P igual a 2x mais 20. Ou seja, é um polinômio de grau 1, né? Do primeiro grau. Então, vimos então aí que a medida P do perímetro é dada em função da medida x da base, ou seja, admite a lei de formação, né, da função f de x igual a 2x mais 20 ou y igual a 2x mais 20. Designando por S a área desse retângulo, podemos estabelecer entre S, x e 10 a relação expressa por S igual a 10x. Né? Nesse caso aí também, verificamos também que a área S é dada em função da medida x da base, ou seja, f de x é igual a 10x ou y é igual a 10x. Isso admite a lei da formação da função. Observemos então que em ambos os casos, né, o segundo membro da fórmula matemática representa a função que é um polinômio do primeiro grau na variável x. Agora nós vamos para a definição. Definição função polinomial do primeiro grau é toda função escrita na forma f de x é igual a x mais b, com a e b pertencente aos reais e a tem que ser diferente de zero. Ou seja, o número a é o coeficiente a é chamado de coeficiente de x e o número b é chamado termo constante. E por sua vez, o expoente da variável x é o número 1. Aí temos aí alguns exemplos, 2x mais 20. No caso aí o a vai ser igual a 2, que é o coeficiente do x. E o termo constante vai ser o b, que é igual a 20. Nessa outra função, 10x, nós temos que o número a, o coeficiente a é igual a 10. E no caso aí o b, que não está aparecendo, é igual a 0. Aí particularidades, viu? Que teve um problema na digitação, particularidades da função polinomial. No caso em que a é diferente de zero e b é diferente de zero, a função do primeiro grau recebe o nome de função afim. Ou seja, a função afim é a função mais completa das funções polinomiais. A característica dela é que o a tem que ser diferente de 1 e diferente de 0 também, claro, e b é diferente de 0, né? Aí botamos, temos dois exemplos aí, né? F de x é igual a x mais 4, onde o meu a aqui vai ser igual a 1 e o meu b vai ser igual a 4. E f de x igual a menos 3x mais 2, onde o meu a vai ser igual a menos 3 e o b vai ser igual a 2. No caso em que b é igual a 0, a função polinomial do primeiro grau recebe o nome de função linear. Função linear ela é característica, né, da função linear, é que ela vai ter sempre um a diferente de 1 e diferente de 0. E o b vai ser sempre igual a 0. Por exemplo, nós temos aí f de x igual a 3x e f de x igual a 1 meio de x. No caso particular em que o a é igual a 1
e b é igual a zero, a função polinomial é definida por f de x e recebe um nome particular de função identidade. Assim, f de x igual a x. Zeros da função polinomial do primeiro grau. Denomina-se por zero ou raiz da função f de x igual a x mais b, o valor de x para o qual tem-se f de x igual a zero. Aí, no caso aí, nós temos que o zero ou raiz da função é um valor de x que vai tornar essa função igual a zero. Ou seja, quando você encontra, aqui no exemplo, né, determinar o zero da função f de x igual a menos 3x mais 5. A solução, nós temos menos 3x mais 5 igual a zero. Isso implica que menos 3x é igual a menos 5, 3x igual a 5, x é igual a 5 terços. Esse aqui vai ser a raiz da função ou zero da função. No caso, quando você substitui lá no lugar do x da função lá, ela vai zerar essa função. E a construção do gráfico de uma função, né? Construção do gráfico de uma função. Aqui, para a gente construir esse gráfico, construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Aí nós temos aqui o domínio da função é os reais, a imagem são os reais também. Aí nós vamos ter que organizar uma seguinte tabela. Ou seja, vamos escolher um valor aleatório para x e vamos encontrar um y correspondente. Outro detalhe também é que o gráfico dessa função é sempre uma reta, onde essa reta ela não pode ser paralela. Essa reta ela não pode ser paralela ao eixo x e nem ao eixo y. Como o gráfico é uma reta, né? Aí basta ter no mínimo 2 pontos para se formar uma reta, né? Então, vamos lá. Eu escolhi aqui os pontos. Quando x é igual a 2, quando x é igual a 2, o meu y vai ser 2x menos 1. Ou melhor, na função lá é 2x menos 1, né? Quando o y é igual a 2, o meu y vai ficar bem aqui no menos 5. X é igual a menos 2, o y é igual a menos 5, viu? Aí se eu tenho aqui, deixa eu voltar bem aqui. Se eu tenho aqui o y é igual a menos 1, ou melhor, o x é igual a menos 1, o meu y vai ser menos 3. Quando o x é igual a 0, o y vai ser menos 1. E quando o meu x é 1, o y vai ser 1. E quando o x é igual a 2, vamos ter y igual a 3. E aqui formamos o nosso gráfico, né? Que vai ser uma reta, né? Que vai passar por esses pontos que foram formados. No caso aí, no ponto menos 2 e menos 5, menos 1 e menos 3, o ponto 0 e menos 1, 1, ponto 1 e 1, e no outro ponto 1, 2 e 3. Só lembrando também, falando sobre a função, né? Sobre o gráfico, aliás, só lembrando que se o meu A, né? No caso aqui o coeficiente da função, no caso aqui o 2, né? Se ele for maior do que 0, a nossa função vai ser crescente, né? Se ele for menor do que 0, a função vai ser decrescente. No caso aqui do nosso gráfico aqui, ele vai ter essa cara, né? Que a função é crescente. Vai ficar nesse sentido aqui. Se fosse decrescente, ele era o contrário, assim, para baixo, do outro lado. E aqui termina a minha aula. Muito obrigado pela atenção.